O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu o desespero. José Carvalho era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre trabalhou duro para sustentar a família. Como mecânico autônomo em São Paulo, ele passava dias inteiros debaixo de carros, suando a camisa para pagar as contas e dar um futuro melhor para a esposa, Maria, e os filhos, Lucas e Ana. Mas em 2022, sua vida desmoronou. Tudo começou com uma dor forte nas costas. José achou que era só cansaço do trabalho, mas com o tempo, a dor foi piorando, até que um dia ele não conseguiu mais se levantar da cama. Os exames revelaram o pior, um tumor na coluna, agressivo e em estágio avançado. Os médicos foram diretos: Senhor José, o senhor precisa de uma cirurgia urgente, mas mesmo assim, as chances de ficar paralisado são grandes. E o tratamento é caro. Muito caro. José sentou na cadeira do hospital com as mãos trêmulas. Como ia pagar por tudo aquilo? O plano de saúde não cobria tudo, e as economias da família mal davam para um mês de remédios. Maria chorava todas as noites, e as crianças, mesmo pequenas, percebiam o desespero dos pais. Pai, o senhor vai ficar bom, né? Perguntava Lucas, de 9 anos, com os olhos cheios de lágrimas. José não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu completamente perdido. Foi então que Dona Cida, uma vizinha de longa data, bateu à sua porta. Ela era membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus e, ao saber da situação, não hesitou: José, você precisa ir comigo amanhã à noite. Lá tem pastores ungidos por Deus que oram com fé, e eu já vi milagres acontecerem. Deus pode curar você, mas você precisa crer. José, que nunca havia sido muito religioso, relutou. Dona Cida, eu agradeço, mas não acho que adiantar. Mas Maria, desesperada, segurou sua mão: José, nós não temos mais para onde correr. Vamos tentar. O que nós temos a perder? No dia seguinte, José entrou pela primeira vez na Igreja Universal da sua região. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele sentiu algo diferente no ar, uma energia de fé que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a campanha Ano de Multiplicação, José sentiu as palavras ecoarem dentro dele: Deus não abandonou você. Ele está esperando sua fé para agir. No final do culto, houve um chamado para oração. O pastor, com voz firme e cheia de unção, disse: Quem aqui está passando por uma batalha na saúde, na família ou nas finanças, venha ao altar. Deus vai operar um milagre hoje. Maria empurrou levemente José, que, com dificuldade, se levantou e foi até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, José sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de morte, desta coluna. O sangue de Jesus tem poder, gritava o pastor, enquanto a congregação repetia em coro: Amém. É nosso, Senhor. José começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de alívio, como se uma carga pesada estivesse saindo de suas costas. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa: receba a unção do Espírito Santo. Mas o maior teste veio quando o pastor anunciou uma campanha de fé: quem quer ver o milagre, tem que semear na terra fértil. Traga sua oferta de fé, mesmo que seja o último que você tem, e Deus multiplicará. José e Maria olharam um para o outro. Eles mal tinham dinheiro para comida, quanto mais para uma oferta. Mas algo dentro de José disse: se Deus é fiel, eu também tenho que ser. Com as mãos trêmulas, ele colocou no envelope o pouco que tinham R$ 200, quase todo o dinheiro que restava. Naquela noite, durante a vigília de oração, José ouviu o pastor dizer: Deus não olha para o valor, mas para o coração. Quando você dá com fé, ele abre os céus para você. José fechou os olhos e orou como nunca: Senhor, eu não tenho mais forças. Mas eu creio que o Senhor pode me curar. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. 3 dias depois, José acordou sem dor. Pela primeira vez em meses, ele conseguiu se levantar da cama sozinho. Assustado, mas cheio de esperança, foi correndo para o hospital. Os médicos ficaram boquiabertos, as novas imagens mostravam que o tumor havia regressido significativamente. Isso não é normal, José. Não tem explicação médica, disse o oncologista. Mas José sabia: era Deus.
Uma semana depois, ele voltou à igreja para dar seu testemunho no altar. Com voz embargada, contou como a fé o salvou. Eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Os pastores oraram por mim, a igreja me abraçou, e hoje eu estou aqui, de pé, curado. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Mas o milagre não parou por aí. Poucos dias depois, José recebeu uma ligação. Um antigo cliente, que devia uma grande quantia há anos, apareceu na oficina e pagou tudo, com juros. Era o dinheiro exato para quitar as dívidas do tratamento e ainda sobrar para um novo começo. Hoje, José é um homem transformado. Ele e Maria são membros ativos da Universal, participam de todas as campanhas e levam outras pessoas para conhecer o poder de Deus. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É ir à igreja, é orar, é semear mesmo quando parece impossível. Deus não falha, diz ele, com os olhos brilhando. Sua lição de vida? Quando você pensa que chegou ao fim, é ali que Deus começa. Ele só espera que você dê o primeiro passo. A igreja é o lugar onde os milagres acontecem, mas é a sua fé que abre a porta. E toda vez que José entra na Universal, ele beija o chão, agradecido. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma corrente de fé inquebrável, ele encontrou não só a cura para seu corpo, mas a salvação para sua alma. Um dia, enquanto José e Maria ajudavam na distribuição de cestas básicas na igreja, uma mulher chamada Ana se aproximou deles com o rosto marcado pela dor. Eu ouvi seu testemunho no culto e preciso de ajuda, disse ela, segurando um papel amassado na mão. Era um exame médico, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado apenas alguns meses de vida. José sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que também recebeu uma notícia assim. Sem hesitar, pegou as mãos de Ana e disse: Você veio ao lugar certo. Deus que me curou vai curar você também. Mas você precisa crer de verdade e não desistir. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou Ana e sussurrou: Nós vamos orar juntos, todos os dias, até ver a vitória. No domingo seguinte, o pastor fez um chamado especial no altar. Quem aqui precisa de um milagre urgente? Quem está com uma sentença de morte na mão? Ana levantou a mão trêmula, e José, sem pensar duas vezes, a levou até a frente. A igreja inteira começou a clamar em uma só voz: Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua glória aqui. O pastor impôs as mãos sobre Ana e declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, o Espírito Santo te renova. Você vai viver para contar este milagre. Ana caiu no chão, chorando, enquanto as pessoas ao redor oravam com fé. José, de joelhos ao lado dela, não parava de dizer: Segura na mão de Deus, irmã. Não solta. Nas semanas seguintes, Ana não faltou a nenhum culto. Mesmo fraca, ela ia à igreja, participava das correntes de oração e bebia da água consagrada. José e Maria a levavam para casa depois dos cultos, alimentando-a não só com comida, mas com palavras de fé. Cada dia que você acorda é uma vitória. Cada oração que você faz é uma semente, dizia José. Até que, 3 meses depois, Ana voltou ao médico. O resultado dos novos exames deixou todos boquiabertos: nenhuma célula cancerígena foi encontrada. O médico, incrédulo, perguntou o que ela tinha feito. Ana, com um sorriso radiante, respondeu: Eu entreguei minha vida a Jesus na Igreja Universal. Lá, aprendi que Deus é maior do que qualquer doença. Quando Ana subiu ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja explodiu em glórias. José, emocionado, olhou para Maria e disse: Isso aqui não é coincidência, minha amor. É Deus usando a gente para abençoar outras vidas. Cada pessoa que a gente traz para a igreja é uma chance de ver mais um milagre. E assim, o ciclo de fé continuava. José, que já tinha sido um homem quebrado, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Sua casa virou um ponto de apoio para quem precisava de esperança. Ele e Maria passavam horas no telefone, orando com pessoas, marcando horários para levá-las à igreja, compartilhando não só comida, mas a palavra que transforma. Um dia, o pastor os chamou em particular. Deus está te usando de uma forma poderosa, José.
Você poderia liderar um grupo de oração aqui na igreja? Tem muita gente precisando de alguém que já passou pelo vale e venceu. José não pensou duas vezes. Se é para servir a Deus, eu estou pronto. Minha vida não é mais minha, pertence a Ele. Hoje, às terças-feiras, o grupo de oração de José lotava a sala. Pessoas de todas as idades vinham em busca de um toque divino, e ele, com a mesma fé que o salvou, orava por cada uma como se fosse seu último pedido. Deus não faz acepção de pessoas, ele sempre dizia. O milagre que ele fez por mim, ele pode fazer por você também. Mas você tem que querer. Tem que buscar. Tem que persistir. E os milagres não paravam. Um homem que estava desempregado há 2 anos conseguiu um trabalho no mesmo dia em que participou da corrente. Uma mulher que não conseguia engravidar há uma década descobriu que estava esperando um bebê. Um jovem viciado em drogas, trazido por José à força, literalmente, depois de encontrá-lo caído na rua, hoje é um obreiro na igreja. Toda vez que José olha para trás, ele vê não só a sua própria transformação, mas um exército de pessoas que, como ele, encontraram na Universal não apenas uma religião, mas um refúgio. Um lugar onde o impossível vira possível, onde as lágrimas se transformam em risos e onde Deus, através de pastores, obreiros e membros fiéis, continua escrevendo histórias de vitória. Eu já fui um homem sem esperança, José costuma dizer, com a voz embargada. Mas hoje, eu sou um homem com uma missão, mostrar para quem está no escuro que a luz existe. E ela está bem aqui, nesta igreja, esperando por você. Basta entrar, ajoelhar e crer. O resto, Deus faz. E foi exatamente isso que fez a diferença na vida de Maria Clara, uma mulher que chegou à Universal arrastando não só o peso de uma doença grave, mas também o desespero de quem já havia ouvido de médicos que não havia mais o que fazer. Ela entrou na igreja quase que por acaso, levada por uma vizinha que, ao vê-la tão abatida, não hesitou em dizer: "Vem comigo, irmã. Lá tem quem pode te ajudar de verdade." Maria Clara mal conseguia caminhar sozinha. O diagnóstico era cruel, um tumor agressivo que já se espalhava pelo corpo, e os tratamentos convencionais não surtiam mais efeito. As dores eram tão fortes que, algumas noites, ela orava apenas por um pouco de alívio, sem nem sequer ter forças para pedir a cura. Mas naquela manhã, ao pisar no templo, algo mudou. Não foi o cheiro de incenso, nem as músicas animadas, foi a paz que invadiu seu coração quando o pastor olhou nos seus olhos e disse: "Hoje, Deus vai te tocar. Você não saiu de casa à toa." Ela se ajoelhou no altar, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de uma mistura de medo e esperança, como se algo dentro dela já soubesse que aquilo era o começo de uma virada. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Maria Clara nunca tinha visto antes. "Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, e teu corpo é restaurado." As palavras ecoaram no salão, e de repente, uma corrente de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível estivesse passando por cada parte doente, apagando a sombra da enfermidade. Quando ela se levantou, a dor havia sumido. Não era alívio temporário, era ausência total. Nos dias seguintes, exames confirmaram o impossível: o tumor havia regredido de forma inexplicável. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea, mas Maria Clara sabia a verdade: aquilo era um milagre. E não parou por aí. Ela voltou à igreja não só para agradecer, mas para servir. Hoje, é uma das líderes do grupo de oração das terças-feiras, e sua história é contada para encorajar quem chega com o coração partido. "Eu já estive no lugar de quem acha que não tem mais jeito", ela diz, segurando a mão de quem está ao seu lado no altar. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera que a gente dê um passo, mesmo que seja arrastando os pés, como eu fiz. E assim, a Universal continua sendo esse lugar onde as histórias se cruzam e se transformam. Como a de Carlos, um homem que perdeu tudo no vício do jogo. Chegou à igreja com a roupa do corpo e uma mochila com algumas mudas de roupa, envergonhado, achando que não merecia nem entrar. Mas ali, entre abraços sinceros e palavras de fé, ele encontrou não só um prato de comida, mas uma família. Hoje, é dono de uma pequena padaria e, toda semana, leva pães para distribuir no templo. "Deus me deu o pão espiritual primeiro. Depois, ele me ensinou a fazer o pão material. Agora, eu reparto os dois." São histórias como essas que fazem com que,
toda segunda-feira, o templo fique lotado de gente que não quer só ouvir um sermão, mas viver uma mudança. Pessoas que chegam com o rosto marcado pelo cansaço da vida, mas saem com um brilho nos olhos, como se tivessem redescoberto que a esperança não é um sentimento, é uma certeza. E José, que agora é um dos obreiros mais ativos, sempre repete: aqui, ninguém é caso perdido. Porque se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um. Basta acreditar. E enquanto as vozes se unem em cânticos de gratidão, mais uma alma se levanta do altar, livre. Mais um milagre é escrito. Mais uma história de vitória começa. Naquela mesma segunda-feira, enquanto José ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher entrou correndo no templo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu nome era Marisa, e ela trazia nas mãos um envelope amassado com a palavra despejo escrita à caneta. Pastor, não tenho mais para onde ir, ela desabafou, as mãos tremendo. Meu marido me deixou, perdi o emprego, e amanhã vão me tirar de casa com meus 2 filhos pequenos. As pessoas ao redor se aproximaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras já estendendo as mãos em oração. José, que conhecia bem aquele desespero, se ajoelhou ao lado dela e disse com firmeza: Marisa, você não está sozinha. Deus já tem a resposta para você. Hoje, essa casa é a sua casa, e esse povo é a sua família. O pastor, então, pediu que todos se unissem em uma corrente de oração. Enquanto as vozes subiam em uníssono, pedindo a intervenção divina, algo inesperado aconteceu. Um homem que estava no fundo do templo, um empresário visitante que nunca tinha falado com ninguém, se levantou e caminhou até Marisa. Eu tenho uma casa vazia perto daqui. Não é luxo, mas é um teto. Você e seus filhos podem ficar lá pelo tempo que precisar. E amanhã, eu mesmo vou resolver isso com o oficial de justiça. Marisa não acreditava no que ouvia. Mas por quê? O senhor nem me conhece, ela balbuciou. O homem sorriu e apontou para o altar, porque aqui, Deus move corações. Eu já passei por isso também, e alguém me estendeu a mão. Agora é minha vez. No dia seguinte, não só o despejo foi cancelado, como Marisa recebeu uma ligação da empresa onde trabalhava antes. Seu antigo chefe, que também frequentava a Universal, tinha ouvido seu testemunho no culto e decidiu lhe dar uma segunda chance. Comece na segunda-feira, ele disse. E dessa vez, conte comigo para o que precisar. Uma semana depois, Marisa voltou ao templo, mas agora não era com lágrimas de dor, era com um sorriso que iluminava o rosto. Ela subiu ao altar com seus filhos, um de cada lado, e segurou o microfone com mãos que já não tremiam mais. Eu vim aqui achando que tudo tinha acabado. Mas Deus usou essa igreja, usou esse povo, usou até um estranho para me mostrar que Ele nunca desiste da gente. Hoje, eu tenho um lar, tenho um emprego, e tenho uma família que não é de sangue, mas é de fé. Enquanto o templo explodia em aplausos e glórias a Deus, José, lá atrás, enxugava uma lágrima. Ele sabia muito bem como era aquilo, o mesmo Deus que tinha tirado ele das ruas estava agora reconstruindo a vida de Marisa. E não era coincidência. Era propósito. Porque na Universal, os milagres não são contados, eles são vividos. E toda segunda-feira, quando as portas se abrem, não é só um culto que começa. É uma nova chance. Uma prova de que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de entrar. E essa luz tem nome, Jesus. E endereço, o altar. José sentiu algo arder dentro dele enquanto via Marisa ali, de pé, transformada. Não era só a emoção do testemunho, era uma vozinha no coração dizendo: você também tem que contar. Mas como? Ele ainda lutava com as palavras, ainda se sentia pequeno diante de tanta gente. As mãos suavam só de pensar em subir naquele palco. Foi então que o pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou direto para ele e disse: tem alguém aqui que Deus está chamando para dar um passo hoje. Não é para a semana que vem, não é para amanhã, é agora. José sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não tinha ensaiado, não tinha preparado nada. Só tinha a verdade. Com as pernas trêmulas, ele se levantou. O templo inteiro pareceu prender a respiração. Quando chegou ao microfone, a primeira coisa que saiu foi um choro que ele nem sabia que estava guardando. Eu não sei falar bonito como a irmã Marisa, gaguejou, enxugando o rosto com a manga da camisa.
Mas eu sei que se não fosse essa igreja, eu estava morto. E então as palavras começaram a jorrar, como água de uma fonte que alguém finalmente destampou. José contou como tinha chegado ali pela primeira vez, arrastado por um amigo que não desistiu dele, mesmo quando ele xingava, cuspia nas promessas de Deus. Contou as noites dormindo em bancos de praça, o cheiro de colônia barata que usava para disfarçar o cheiro de rua, a fome que doía mais que qualquer pancada. Eu já tinha aceitado que meu fim era ser mais um corpo jogado numa vala, disse, a voz quebrando. Até que uma segunda-feira, uma irmã me segurou pelo braço e falou: "Hoje é o seu dia." Eu não acreditei. Mas ela acreditou por mim. O templo estava em silêncio absoluto. Até as crianças tinham parado de mexer. José contou como, na primeira corrente de oração, sentiu algo estranho, como se mãos invisíveis o puxassem para frente, mesmo ele querendo correr para trás. Como o pastor orou por ele e, de repente, foi como se um peso de anos fosse arrancado das suas costas. Eu saí dali e não senti mais vontade de beber. Não é que eu me esforcei, é que a vontade foi embora. Como se Deus tivesse falado: "Chega." Agora, um ano depois, José não era mais o mesmo. Trabalhava numa padaria, acordava às 4 da manhã para amassar pão, mas não reclamava porque cada madrugada era uma vitória. Tinha um quartinho alugado, uma Bíblia gasta na cabeceira e, pela primeira vez na vida, um sonho: "Eu quero batizar minha mãe", disse, olhando para cima, como se visse algo que só ele enxergava. Ela ainda não conhece Jesus. Mas ela vai. Quando terminou, não houve aplausos. Houve choro. Homens grandes, de mãos calejadas, choravam sem vergonha. Mulheres abraçavam uns aos outros como se fossem da mesma família. E no meio daquele mar de emoção, uma senhora de cabelo branco se levantou devagar, apoiada numa bengala. Era Dona Maria, mãe de José. Ninguém sabia que ela tinha vindo. Ninguém sabia que, depois de anos sem notícias do filho, ela tinha ouvido falar daquele lugar onde Deus faz o impossível e resolvido arriscar. Quando José a viu, correu para ela como um menino. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntou, segurando seu rosto entre as mãos. Ela sorriu, os olhos brilhando: "Vim buscar meu filho de volta. E parece que já cheguei na hora certa." O pastor não precisou dizer nada. A multidão já estava de pé, cantando. Não era um coro ensaiado, era o som de pessoas que sabiam, na carne, que milagre não é lenda. É real. É agora. É aqui. E enquanto José abraçava a mãe, com o templo inteiro celebrando ao redor, ele soube: aquela não era só a história dele. Era a prova de que, quando Deus começa a escrever, ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim dele é sempre melhor do que a gente sonha. O abraço que selou o milagre. José apertou a mãe como se o tempo perdido pudesse ser recuperado ali, entre lágrimas e risos. Ela sentia o cheiro de terra e suor do filho, o mesmo menino que, anos antes, havia partido com promessas de voltar, mas se perdeu no vício e nas ruas. Agora, porém, seus braços não tremiam mais. Estavam firmes, como os de quem fora resgatado não só do abismo, mas para um propósito. O pastor, com voz rouca de emoção, levantou as mãos: "Este não é o fim. É o começo." E foi. Nos meses seguintes, José voltou a sorrir sem culpa. Aprendeu a ler a Bíblia com as próprias mãos, das mesmas que antes roubavam para sobreviver. Sua mãe, que antes orava sozinha no quarto, agora liderava um grupo de mães que não desistiam de seus filhos. "Se Deus devolveu o meu," ela dizia, "Ele pode devolver o de vocês também." A reflexão que ficou. Milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são processos lentos, doloridos, cheios de recaídas e recomeços. Mas Deus não mede o tempo como nós. Ele mede a fidelidade. A mãe de José poderia ter desistido no primeiro ano do filho, no primeiro tratamento abandonado, na primeira noite em que ele não voltou para casa. Mas ela escolheu acreditar que, mesmo quando não via, Deus estava escrevendo. A lição que ninguém esqueceu. Nunca subestime o poder de uma oração persistente nem o valor de um amor que não desiste. O impossível é apenas o que ainda não testamos na força de Deus. E quando Ele age, não é para nos dar um final feliz, é para nos dar uma história que inspire outros a começar a acreditar. Naquela noite,
Enquanto o templo se esvaziava e as luzes se apagavam, José olhou para as próprias mãos agora limpas, agora livres e sorriu. Não era o fim da estrada. Era só a primeira página de um livro que Deus já havia escrito, e que, pela graça, ele agora poderia viver.